Alô, amigos queridos do blog do Espiritismo. Então, estamos iniciando uma nova jornada, um novo um ano calendário humano, mas um ano que mostra que pouco a pouco as bases do mundo de regeneração vão chegando. E as pessoas, aparentemente, eu vejo que no momento a grande preocupação das pessoas é com carnaval, e coisas menos sérias. Eu sempre digo que a humanidade caminha pelo precipício perigosamente, infantilmente, achando que está num parque de diversões. A queda, com certeza, pode ser complicada. E essa queda, nesse caso, nos levará, aqueles de nós que cairmos, há mundos talvez bem menos agradáveis do que este que a gente faz tanta reclamação e queixa. Nós sentiremos daqui imensas saudades, aquela ideia do paraíso perdido. Eu gostaria de lembrar a todos que nem tudo que é legal é moral. As leis refletem o avanço ou o atraso de cada civilização no seu determinado estado no tempo. Coisas que antes eram inadmissíveis hoje são admitidas, coisas que antes não eram admitidas, e vice-versa. Ou seja, teoricamente, as leis humanas deveriam se aperfeiçoar para refletir digamos, uma melhoria, um avanço da nossa sensibilidade, da nossa fraternidade, substancialmente da nossa moralidade. Eu gostaria de enfatizar, porque as pessoas gostam de palestras que elas ficam emocionadas. É bom, mas emoção é uma coisa que tem pouca duração. É igual uma flor linda que a gente recebe, mas como ela já não está mais lá no terreno, mesmo que se cuide dela, daqui a pouco ela murcha e morre. Essas são as palestras que as pessoas adoram, mas daqui a pouco, como as flores, elas murcham e morrem. As intenções também. Cabe lembrar que Allan Kardec, ao longo de toda a estrutura da doutrina espírita, infinitas vezes chama o mundo espiritual de mundo moral e condiciona todo o processo evolutivo, a evolução nossa como espíritos, o aperfeiçoamento nosso, que se reflete num perispírito cada vez mais sutil, mais aperfeiçoado, mais bonito, mais leve, mais etéreo. Tudo está condicionado à moralidade. Por isso que eu estou dizendo que nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, o direito à vida é algo divino e inalienável. Algumas civilizações instituíram, por exemplo, como legais as penas de morte, de várias maneiras. E uma série de outros atos. As legislações, né? A eutanásia, o suicídio assistido, né? Chamado de eutanásia, e outras coisas. Isso pode ser, perante a legislação de alguns países, legal, mas sempre será imoral. A grande obra do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, que contém 1019 perguntas e respostas, algumas subperguntas. Eu gostaria de dizer a vocês que mais do que 30% do conteúdo desta obra é dedicada à moral. Começa na questão, olha, as leis morais, livro terceiro, as leis morais, começa na questão 614 e vamos passando por 10, 11, 12 leis morais, até chegar na questão 919. 315
15 perguntas de 1019 são dedicadas à moral. Isso não quer dizer que em outras questões ao longo do livro também não se fale de moralidade. Então, não tem jeitinho, pessoal. As pessoas querem fazer ajuste. Aqui mostra o seguinte: a lei moral é a lei divina. Qual é a lei divina? A lei natural. Tudo que é da natureza, por correspondência, vai chegar à moralidade. O que não é da natureza é uma forçação de barra humana. E muitas vezes feia, às vezes ridícula, às vezes cruel. As leis morais deveriam ser objeto da nossa atenção pelo seguinte, porque elas vão determinar, ou seja, a absorção deste conteúdo aqui registrado pelos espíritos superiores através de Kardec, esses registros nos dão o passo a passo, o caminho para garantir o nosso processo evolutivo seguro, consciente, maduro, feliz. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem brincar. Então, no capítulo 1 aqui das leis, ele fala da lei divina ou natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então, nós, ao invés de seguirmos a natureza, eu não estou falando da natureza primitiva, o instinto, eu estou falando de seguir o equilíbrio, a harmonia da natureza. Olha, é um conjunto de leis extraordinárias que eu não vejo apetite nas pessoas de ler, estudar, compreender, assimilar e colocar em prática na sua vida pessoal. Sendo que a última questão, o último item relativo às leis morais, que é exatamente a questão 919, ela é conhecidíssima, porque é o conhecimento de si mesmo. Então, eu até diria que se quando vocês começarem a estudar as leis morais, vale a pena começar pela questão 919, e que é depois desenvolvida na 919A através do Espírito Santo Agostinho, onde ele dá a fórmula consciente, lúcida, para que a gente possa fazer a nossa melhoria de forma tranquila, madura, honesta, verdadeira. Pessoal, não cabe a nós mais, não há tempo para que a gente convença aos outros. Mas, nesse momento, nós precisamos cuidar de nós. Então, peço a você, meu amigo, minha amiga, que reflita sobre o seu dia a dia, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus atos, sobre suas omissões deliberadas. O Evangelho diz que não fazer o bem que está ao nosso alcance é um mal. Porque nós não sabemos o nosso dia final no plano material. E eu acho que não é mais momento para nós hesitarmos em implementar as boas práticas, os bons sentimentos, dentro de tudo que estiver ao nosso alcance. Então, fica o alerta. Nem tudo que é legal é moral. Aliás, a maior parte do que as pessoas alardeiam hoje como legalidade são verdadeiras imoralidades. Cabe lembrar o seguinte: o Livro dos Espíritos nos diz que somos todos espíritos. Espírito não é branco, não é preto, não é amarelo, não é verde, não é azul. Espírito é espírito. Espírito hoje pode nascer branco, pode nascer preto, pode nascer rico, pode nascer pobre, pode nascer mulher, pode nascer homem, pode nascer num país, pode nascer no outro.
Tudo isso que se fala aí, pelos meios de comunicação, servem apenas para nos dividir, nos separar, para gerar desunião. Acordem para isto que está sendo colocado aí. Eu vejo propagandas na televisão que parecem ter um cunho humanitário, e devem ter, propondo que a gente faça doações para pessoas que estão lá no outro continente. E as pessoas que estão deitadas na calçada na sua rua, você vai fazer o que a respeito? Você vai deixar a sua herança para alguém lá na África, quando na sua rua, na sua cidade, tem pessoas passando fome e dormindo na rua? Parece que a gente se satisfaz ou dá quitação ao inconsciente coletivo, às nossas culpas, doando um dinheirinho qualquer, e a gente acha que com isso a gente se equilibra perante a consciência. Vocês acham realmente que é isso? Isso é ilusão, isso é criancice. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. As outras também merecem. Mas quem é o próximo? Não é para amar ao próximo como a si mesmo. Por que amar alguém tão distante quando a gente negligencia o atendimento do próximo que está diante dos nossos olhos e a gente finge que não vê? As coisas estão graves, bastante graves nas grandes cidades do Brasil. Eu sou carioca, tive a felicidade de morar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, onde a gente caminhava tranquilo, e hoje as coisas estão completamente descompensadas. Arrastões, violência, drogas, assim, em público, sem nenhum problema. E nós vamos estar preocupados com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, lá na África, lá na Ásia. Sabe como é o nome disso, amigos? Hipocrisia. É igual aquela história que estava lá a adúltera para ser apedrejada, e todos que estavam em volta tinham culpa, tinham seus erros, seus equívocos. E Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí todos se retiraram. Então, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa lá longe, ou atirar a pedra, achando que está se quitando com a consciência. A nossa responsabilidade é aqui, ó, bem próximo de nós. Procure uma instituição que está fazendo algo diretamente com o necessitado, no seu bairro, na sua cidade. Vá ajudar lá. Dedique algumas horas do seu tempo. Se você tiver algum recurso e achar que pode, colabore. Agora, fingir que não vê o que está acontecendo diante dos seus olhos para mandar um dinheiro lá para outro continente e você achar que é uma pessoa humanitária, você avalia. Você avalia. Pense bem, nem tudo que é legal é moral. Aliás, eu acho que o que se propõe hoje em termos de lei é completamente imoral, de uma forma geral. Poucas são as leis que, de fato, cuidam da moralidade. Então, olha, lembrando mais uma vez, mais que 30% do conteúdo deste livro é dedicado à moral. Então, ó, pornografia, traição, violência, desonestidade, mentira, violência consigo mesmo, com os outros, covardia. Temos gravíssimos problemas morais para resolver. E depois de quase 21 séculos de evangelho, continuamos, digamos, fingindo que não é conosco. Pensem a respeito. Grande abraço. Muita paz.